Olá, estamos começando mais um primeiro podcast. Hoje estamos aqui com o Eduardo Nóbrega. Gostaria já de agradecer a sua presença, né, de você ter aceito o nosso convite para estar aqui e bater esse papo com a gente. Adri, eu que agradeço, quero aqui cumprimentar de pronto todos aqueles que vão acompanhar esse bate-papo de mais ou menos 1h10, aquelas pessoas que gostam do Eduardo Nóbrega, as que não gostam também. Podcast é para isso, é um bate-papo bem descontraído e vou manter aquela característica de falar a verdade. O que perguntar eu respondo. Maravilha, maravilha. Antes de começarmos esse bate-papo, gostaria de falar sobre os nossos patrocinadores. Ilha Love, a nova balada Dembo das Artes, fica ali próximo da rodoviária. Programação completa sempre no Instagram e Facebook do Primeiro Notícias. E também gostaria de dar uma super dica para o Dia das Mães. Que tal cestas? Que ela produz cestas, né? Prepara cestas personalizadas e é um ótimo presente aí para o Dia das Mães. Vamos deixar os contatos, né? Entre lá em contato com ela. Roda a vinheta. Eduardo Nóbrega é natural de Minas Gerais, mas foi criado em Taboão da Serra. Formado em Direito, atuou durante anos como advogado na região. Ele é casado com a também advogada Fernanda Nóbrega, com quem tem 3 filhos, Tiago, Thalita e Tainá. Em 2012, foi eleito vereador pela primeira vez com 4.130 votos. No segundo mandato como vereador filiado ao PSDB, nas eleições municipais em 2016, foi reeleito com a maior votação da história da cidade, 6.033 votos. Em 2020, concorreu à eleição de prefeito, ficando em terceiro lugar com 31.765 votos. No início da gestão do governo Aprígio, assumiu a Secretaria de Manutenção. Deixou a Secretaria Municipal para disputar as eleições deste ano, sendo hoje pré-candidato a deputado estadual. Vamos lá! Eduardo, fala um pouquinho sobre você. Quem é o Eduardo Nóbrega? Bacana. Primeiro dizer que estou muito feliz de estar participando aqui. Primeiro podcast, acho que do segmento jornalístico é o primeiro mesmo. Sim. Né? Espero que outros também sigam essa ideia. Informação sempre importante. Com certeza. Você que nos acompanha já de longa data, conhece bem a nossa história, mas é importante passar um pouquinho aqui para o pessoal que está acompanhando. Nós viemos para Taboão da Serra na década de 80. Né? Meu pai, naquela oportunidade, trabalhava na Calói e também era motorista de táxi. Né? E fomos ali, foi o primeiro imóvel que meu pai conquistou, aqui no Serra Verde, que é a minha paixão, o bairro do Parque Pinheiros, onde eu cresci e tenho os amigos ali de primeira infância e a gente não esquece de nada do que vivemos naquele local. Fomos para o Serra Verde, estávamos ali num dia normal, creio que num domingo, no sábado, e eu sempre apaixonado por futebol, meu pai e os seguranças pegaram nossa bola. As crianças choraram, tal. Fui lá com meu pai, vocês conhecem ele, o Olívio Nóbrega, deve estar assistindo também, baixinho, folgado, bravo. E ele foi lá buscar essa bola e aí começa a nossa história aqui em Taboão da Serra. Vira síndico do condomínio de Serra Verde e dali, logo depois, se candidata, entra para política, vereador e assim começa a nossa história. Então, viemos para Taboão, sou filho do Olívio Nóbrega, minha mãe é a Irani Nóbrega, tenho 2 irmãos, o Anderson Nóbrega, que hoje é vereador, e a Karina, que é uma querida que todos lá na cidade gostam. Foi assim que começou a nossa história. E aí, no decorrer do programa, eu vou te passando mais. De onde despertou, né? Você contou aqui, né? Falou que o Olívio, né? Ingressou, né? Na vida pública, né? Como que foi o Eduardo, né? Você entrando, né? Na política. Rodrigo, antes de colocar, deixa eu te passar, né? Que eu estou começando aqui do início, lá do começo da nossa história, mas só dando um pulinho aqui nos dias de hoje. Claro. Posteriormente, casei com a Fernanda, que é meu amor da minha vida, e tenho 3 filhos. Hoje eu tenho o Tiago, está com 18 anos, a Thalita com 17 e a Tainá, que é a raspa do tacho aí, que tem 6 anos de idade. Tudo isso já? 6 aninhos já, passa rápido. Muito rápido. Então, assim, na verdade, a política entrou na nossa vida dessa maneira. Meu pai lá no Serra Verde foi síndico do condomínio, na sequência foi convidado para ser candidato a vereador,
E já na primeira eleição que ele disputa, ele ganha a eleição, em 1987. Ou 1988, por aí. Assume o primeiro mandato dele e de lá para cá foram 6 vitórias consecutivas. Meu pai, creio que é o único político em Taboão da Serra a ter 6 mandatos consecutivos em nossa cidade. Nesse interregno, nesse período, eu sempre apaixonado por futebol, sonho de ser jogador de futebol e jogava ali na várzea, fui para o São Paulo no período, no começo, com 11 anos de idade, depois rodei, fiz teste, não passava mais em lugar nenhum e com 18 anos de idade resolvi fazer a faculdade de Direito. Fiz a Fiel ali em Osasco, muitos colegas advogados lá devem ter passado por lá e me formei em Direito, passei na OAB e passei a advogar. E nesse momento que eu começo a advogar, desperta em mim esse interesse, interesse público, de devolver à sociedade tudo aquilo que eu pude receber, né? Todo o carinho pela qual o povo tratou meu pai e a minha família. E eu passo a advogar e fiz muita coisa social, muito pro bono, advoguei para muitas pessoas que não tinham condições de contratar um advogado, né? Sempre indicando ali também para a OAB, que é uma instituição importantíssima para a nossa sociedade, para o país, né? A OAB às vezes sofre alguns ataques que têm que ser rechaçados. E então, com o futebol, com o trabalho na advocacia e acompanhando as sessões da Câmara Municipal, eu acho que eu nunca perdi uma sessão de Câmara Municipal quando eu ainda não era vereador. Acompanhava meu pai todas as sessões de Câmara, né? E presenciei ali políticos de escola, de gabarito, como Paulo Félix, Paulo Silas, Orlandino, Oscar Ferreira, Said, diversos vereadores, Dr. Maurício André, que eu pude acompanhar de perto, debates calorosos, professor Fenólio, e tudo isso foi despertando em mim um interesse pela política, né? Como a política é importante, é um grande instrumento de transformação da vida das pessoas. Quando chega em 2012, meu pai não se candidata mais, e eu então conversei com o nosso grupo político e fui escolhido pelo grupo político para dar continuidade àquele trabalho. No primeiro momento, um pouco de receio, se era aquilo mesmo, mas fui encorajado por todos e lancei minha candidatura. E já na primeira eleição, o mais votado de Taboão da Serra. Tive 4.130 votos na primeira eleição, uma votação já maior de todas aquelas que meu pai tinha tido até então. Né? E quando acabou essa eleição, eu ouvia muito as pessoas dizendo o seguinte: o Du ganhou. E Du, gente, porque é o seguinte: doutor Eduardo Nóbrega, quando eu tô no fórum, em alguma audiência, mas quando eu ando por Taboão da Serra é o Du, né? Todos me conhecem como o Du. E o Du ganhou porque o Olívio era muito bom. Se a ideia era me atacar com aquilo me deixava cheio de orgulho, né? Porque tanto eu quanto minha irmã e meu pai, nós temos um orgulho muito grande de tudo que meu pai fez na política. Então aquilo, ao mesmo tempo, me enchia de orgulho e ao mesmo tempo me motivava a fazer um mandato também especial para que depois de 4 anos eu pudesse ser reconhecido. E aí, te falo, Dri, trabalhei demais, demais. Já no primeiro ano fui eleito presidente da Câmara. Por todos os votos, todos os companheiros e companheiras ali na Câmara votaram em mim, me deram 13 votos. E como eu tinha essa história, né, de andar pelos corredores da Câmara, acompanhar os vereadores, como outros vereadores que ao longo da entrevista aqui nós podemos falar, como a Joyce Silva, o vereador Marcos Paulo, que também tem uma história muito parecida com a minha, eu sabia da necessidade de construção de um prédio próprio da Câmara Municipal e da vontade histórica de todos os vereadores que por ali passaram de construir o prédio, a Casa do Poder Legislativo. Então, já no primeiro biênio, presidente da Câmara, levei isso a cabo e consegui realizar aquilo que tantos outros políticos passaram por lá e infelizmente não haviam conseguido. Construir o prédio da Câmara Municipal de Taboão da Serra. Isso foi um marco ali já no
no meu mandato. Levantei bandeiras como da causa animal, que depois podemos falar, esclerose múltipla, ou seja, trabalhei em vários segmentos, não só no atendimento individual do cidadão, que é algo muito importante. Toda semana, 2 vezes na semana, eu chegava a atender mais de 100 pessoas, né? Mas além do atendimento individual, levantei bandeiras que hoje geram frutos na cidade de Taboão da Serra. E 4 anos se passaram, em 2016. Não só fui eleito mais votado novamente da cidade, como ainda aumentei quase 50% a votação e passei dos 6 mil votos na eleição de 2016. Então, assim, 2 mandatos de pronto, né? Que foram, os números deixam muito claro, muito aprovados pela população de Taboão da Serra e até pela região. Hoje que estou nesse novo desafio, vamos falar disso também. Sim. Mas eu sinto que todo aquele trabalho ficou reconhecido, não só em Taboão, como na região. Então foi assim que a política entrou, né, na minha vida, desde os 10 anos de idade. E vou te falar, hoje, acho que talvez seja o primeiro podcast que eu participo, já sem mandato. Hoje eu não sou vereador, não sou secretário, não tenho nenhum cargo público, né? Estou aqui mesmo como Du ou como advogado, que isso que é algo que ninguém tira da vida. Por isso, da importância da educação. Conhecimento ninguém vai retirar de você. Eu fui vereador, não sou mais. Fui secretário, não sou mais. Se Deus quiser, serei deputado estadual, mas vai passar também um dia. Agora, o conhecimento, o curso que eu fiz, em bacharel em Direito, advogado, isso só Deus pode tirar. Vou levar para o resto da vida. Com certeza. Eduardo, o que muda do Eduardo que disputou as eleições de 2012 para o Eduardo que disputou as eleições de 2016, Deus do céu. né? Uma diferença assim enorme, né? Porque uma coisa, Adri, é você estar na arquibancada assistindo o jogo. Outra coisa é colocar a chuteira e entrar no gramado. Então, assim, eu tinha muita vivência ali na Câmara. Como eu falei para você, nunca perdi uma sessão de Câmara, estava sempre ali nas galerias, né, participando. E meu pai, polêmico, quem conhece o Olívio sabe das disputas que ele tinha ali na Câmara, até algumas delas acaloradas, e a gente sempre participando. E a gente, quando participa de fora, acha que conhece. Mas quando você entra no campo, aí a coisa muda bastante. Então, o Eduardo que entra em 2012 na política, por mais que eu tivesse um bom conhecimento teórico, tivesse essa convivência com os demais vereadores, que sempre tiveram um carinho enorme comigo. Meu pai era daquele cara que me levava para as reuniões, almoço, participei de jantares, disputas de presidência de Câmara, mesmo sem ser vereador. E quando eu entro, você comete muita coisa por inexperiência, alguns erros, precipitações, eu sou um cara ansioso por natureza, e as pancadas que a política vai dando em você vão moldando, vão te transformando. Hoje eu sou muito mais experiente, mas não quero que apague nada do meu passado, porque tudo que eu vivi faz com que eu tenha hoje essa formação e paciência para entender as coisas, uma discussão muito mais aprofundada dos temas, das necessidades da população. Hoje eu sou um cara muito mais bem formado do que aquele Eduardo que entrou em 2012. Né? Algumas coisas eu deixaria de fazer, com certeza, pela experiência. Mas a gente só adquire a experiência de hoje por ter passado por tudo isso. Mas hoje eu consigo discutir a política com muito mais tranquilidade do que eu fazia em 2012. Você falou que o seu pai, Olívio, é polêmico, né? Muito. Você herdou essa polêmica do Olívio? Parte dele. Eu acho que as pessoas costumam brincar. O Du puxou mais a mãe, né? Então eu tenho esse lado humano, assim, mais aflorado, sou mais emocional, né? Choro fácil e assim, uma pessoa que me coloca o tempo todo no lugar do outro antes de tomar uma decisão, né? O meu pai é mais polêmico, mas mais racional. Eu acho que o meu irmão puxou mais meu pai, né? Mais bravo,
Eu fico bravo 2 minutos. Daqui a pouco eu já tô lá Já passa. pedindo desculpas e conversando, tentando remediar. Meu pai e meu irmão já são pessoas assim que pensam mais antes de agir, né? Então, eu tenho um pouco de Olívio Nóbrega, assim, né? Mas eu acho que eu puxei mais minha mãe. Sou mais Irani Nóbrega. Você teve muitas polêmicas lá em Taboão da Serra, tá? Muitas. Eu me lembro muito bem das sessões até de madrugada. Quem estava liderando aquelas sessões? Você sabe que costumam dizer que fama de rico e de valente não se desmente, né? Mas eu levei muita culpa, né? Por coisas que talvez eu não tenha Que feito. nem Mas feito. por ser um líder, nós temos vários tipos de lideranças, né? Tem aquele que é mais corajoso, tem aquele que tem a inteligência emocional, o outro que se destaca pelo físico. Então, assim, o líder é uma coisa nata. Eu acredito que o líder não se formam líderes, né? O cara nasce líder e depois vai formando e vai aprendendo e vai melhorando. Então, assim, não teve jeito. Eu acabei entrando mesmo, é meu perfil. E meu pai sempre ensinou que não é o cargo que faz a pessoa, né? A pessoa é que tira o melhor do cargo. Então, eu aprendi isso. Eu costumo ser e falar o que eu penso exercendo um cargo público ou não. Por isso que eu tô gostando aqui, eu tô curtindo que hoje ninguém pode falar, você fala isso porque é vereador, fala isso porque... Não, hoje eu sou advogado e tô bem livre para falar o que penso. E realmente, eu participei de tudo. Na Câmara Municipal como vereador, eu fui presidente da Câmara, indiquei vereador, o Carlinhos do Leme, para ser presidente, perdemos presidência juntos, participei de mesa, participei de comissões, fui líder de governo, defendia as bandeiras do governo em que eu estava, mas também, quando precisava subir na tribuna e apontar o dedo para aquilo que estava errado do governo, fazia. Né? Eu me lembro muito aqui de um jornal que você me ajudou demais na elaboração, na formatação daquele jornal, em que eu era líder do governo e apontava os erros da saúde. Sim. Que polêmica, quer falar mais polêmica, acho que não teve na história da cidade, um jornal que chamou tanto atenção, porque é meu jeito. Se eu estiver vendo coisa errada, eu aponto mesmo, e não importa, né? A experiência te faz tomar decisões diferentes? Sim. Talvez não fizesse isso mais na tribuna da Câmara. Talvez fizesse isso internamente. Mas só o tempo e a vivência que vai te mudando, né? Com certeza. Você acredita, então, numa lealdade, então, que é necessária uma lealdade com o governo no qual você participa, mas também uma independência, né, do legislativo e o executivo. Nós temos na Constituição que os poderes são harmônicos e independentes. Né? E é assim que deve ser. Eu levei isso a ferro e fogo. Então, defendi, assim, o governo que eu estava, mas nunca abri mão da independência e da harmonia. São pilares da democracia. Né? Desde Montesquieu, do século XVIII, do iluminismo, essa nova formatação de Estado, freios e contrapesos. Aliás, nós estamos vivendo coisas aí que de arrepiar o cabelo. Quando decisões que o Supremo Tribunal Federal vem tomando, que nós temos que tomar cuidado como povo, porque nós não podemos permitir jamais ataques à democracia, mas menos ainda à liberdade de expressão, direitos assim, garantias individuais que nós não podemos aceitar. Então é um momento que o povo brasileiro está vivendo que tem que ficar muito esperto. Né? Eu vivi isso intensamente lá na Câmara de Taboão. Bacana. Em 8 anos, né, aí de mandato, né, de vereador, 2 mandatos, né, de vereador, o que você deixa de legado, de história para Taboão da Serra? Eu vinha pensando nisso, né, no carro. Eu me orgulho muito de ao lado daqueles colegas da legislatura de 2013 a 2016, a gente ter tido a coragem de construir o prédio da Câmara. Eu falei já isso no início e vou repetir acho que várias vezes na entrevista. Por quê? Aquilo mostrou um respeito com o dinheiro público. O gestor ele tem que entender que ele está administrando o que é do povo.
res pública é exatamente isso. Coisa pública, né? Então, eu fico muito triste quando as pessoas ocupam um cargo público e acham que é dono daquele espaço. Que ela pode tomar as decisões por aquilo que ela entende que é melhor. Não. O destinatário final, seja das leis, quando você é vereador, ou seja das ações ou dos atos administrativos no executivo, o destinatário final é que manda, é o povo que manda. Então, a construção do prédio da Câmara levou dignidade, um prédio adequado, e deixamos de gastar mais ou menos R$ 400 mil por ano em aluguel. Quando a gente fala na casa própria, o povo brasileiro tem isso como um bem assim, dos mais valiosos, né? As pessoas lutam assim, a vida toda para conseguir ter um imóvel, até para deixar para os filhos como herança depois. E o poder público também. Então, ficar pagando aluguel não é ruim só para o indivíduo, é ruim também para o poder legislativo. Então, a Câmara foi algo que eu não deixo de falar nunca. Mas nós tivemos assim, projetos de leis que, em todas as áreas, na saúde, no meio ambiente, na causa animal, né? Eu levantei bandeiras que tive a honra de ser o padrinho da causa animal por muito tempo ali na Câmara. Hoje nós temos outras pessoas levantando essa bandeira, como a vereadora Joyce, o vereador André. O meu irmão, Anderson Nóbrega, não deixa de trabalhar essa causa. Né? Na área da saúde, na esclerose múltipla também, porque começamos a falar disso. Porque o primeiro passo é falar sobre aquilo que está escondido. No autismo, eu também tive uma ação importante, que hoje o Dr. Ronaldo Nisch, quando eu entrei, já fazia isso. Tem essa bandeira, eu também tive diversos projetos de leis nessa área. Então, assim, eu acredito que eu deixo para a Câmara Municipal, a minha passagem na Câmara Municipal fica marcada por dar uma autonomia para o Poder Legislativo e, principalmente, mostrar que o Poder Legislativo tem um papel importantíssimo na nossa democracia. Eu fico honrado quando as pessoas me dizem que certamente eu estou entre os 2 ou 3 maiores tribunos da Câmara Municipal. Eu que acompanhei tanto, né, o Paulo Félix com os seus discursos importantíssimos, cada um com uma forma. Meu pai também, mais técnico, né, era um vereador mais técnico, mas Paulo Silas, Saide, Fenólio. Então eu acho que eu pude pegar um pouquinho de cada um deles, Evilásio, e contribuir para que a Câmara de Taboão da Serra tivesse um patamar diferenciado. Assim, não é arrogância, não. Mas de 2013 para frente, a Câmara de Taboão ela conseguiu deixar a sua marca na história e eu sei que eu participei disso. Bacana, interessante. 2020 você disputou para prefeito, né? Como foi essa missão, né? Esse novo desafio, né? Na verdade. Foi muito bacana, porque assim, em 2012, eu entro, meu primeiro concorro, disputo essa eleição ao lado do prefeito, do candidato, então, Fernando Fernandes. Né? E a quem eu dediquei muito da minha história e da minha vida política. Né? E naquele momento, havia uma afirmação do Fernando, por várias e várias vezes, dizendo para mim, olha, segue esse caminho aqui, você é o próximo prefeito da cidade. E eu tomei aquilo mesmo, falei, olha, acreditei naquela situação e trabalhei muito, muito, como eu coloquei para você, assim, levantei bandeiras, trabalhei na apresentação de projetos de leis, aprovei dezenas de leis na Câmara, talvez, assim, um dos vereadores que mais aprovou lei na Câmara Municipal de Taboão da Serra. E quando chega em 2016, a conversa era, você é o sucessor. Então eu vou para aquela eleição de 16 dizendo, olha, é a minha última eleição como vereador. Concorro, levo isso para a população e se tem algo que o político tem que ter é palavra. Necessário. Ganho a eleição em 2016, novamente como mais votado da cidade, a segunda votação da região.
Somente o prefeito Ney Santos, acho que teve 8 mil votos como vereador. Uhum. Então, assim, essa é uma votação expressiva. Uhum. E trabalho de 16 até 20 com essa ideia da candidatura a prefeito. Sim. Quando chega lá, e podcast é bom de falar um pouco de polêmica, porque Uhum. até para animar, Claro. quando chega lá, o Fernando não cumpre a palavra dele. Uhum. Né? Eu assisti seu podcast, viu, Fernando? Você dizendo aqui que o Daniel é mau caráter, mas nós temos que olhar para a história para poder apontar o dedo para as pessoas, né? Será que é o Daniel que é mau caráter? Mas aí é uma questão sua e do Daniel. Agora, eu não podia voltar atrás. Uhum. Eu não tinha como voltar atrás mesmo. Eu levei para a população que eu era candidato a prefeito. E mesmo com todas as dificuldades, Dri, porque aí eu tinha uma candidatura da máquina, que era uma candidatura forte por natureza, Uhum. independente do candidato lançado por uma máquina, ele tem voto. Né? Se você pegar em 2004, o candidato do Fernando foi a Arlete Silva. Uhum. Ela fez 50 mil votos, salvo engano, em 2004. Em 2012, o candidato da máquina foi o Aprígio. E ele faz 49 mil votos, ou 47 mil votos. Então é evidente que o candidato da máquina em 2020, independente do nome que fosse lançado, teria na casa de 50 mil votos. Foi o que aconteceu. Daniel teve 46 mil votos. Né? De outro lado, nós tínhamos o Aprígio. Já tinha disputado 2 eleições para prefeito, já tinha concorrido a deputado federal, era deputado estadual eleito, com uma história linda de vida, né? Alguém que vem do Nordeste, como a maioria dos brasileiros, com o sonho de vencer aqui em São Paulo, e venceu pelo trabalho. Eu digo sempre, é um homem de sucesso, né? E já era reconhecido naquela oportunidade. Então eu tinha a máquina de um lado, com toda a sua estrutura, com toda a sua força. Do outro lado, o Aprígio como deputado estadual eleito, e eu ali pequenininho, né? No meio dessas 2 candidaturas gigantes. Eu me lembro que até teve uma entrevista, eu não me lembro de quem foi, não sei se foi do Fernando mesmo, dizendo assim, que entre o mar e o rochedo, eu estava ali no meio do mar e do rochedo, né? Tá bom. Mas tive coragem, formatamos um grupo, buscamos todos aqueles que não estavam satisfeitos com o governo daquela época e fomos para as ruas, Dri. Trabalhei muito, andei todos os dias, visitei os bairros, conversei com a população, levei minha proposta e no final de tudo, quando acabou o primeiro turno, eu estava com a minha esposa na escola Lúcia de Castro Bueno, aliás, naquela região ali do Parque Pinheiros. Nessa escola eu fui, salvo engano, o mais votado. E ao pegar os primeiros boletins de urna, eu falei para ela, olha, nós não vamos para o segundo turno, mas o povo foi muito bom comigo, reconheceu. Nós estouramos de voto. E foi o que aconteceu. Quase 32 mil votos, né? Me colocando numa posição ali tão boa que para onde nós fôssemos, nós decidiríamos a eleição. Era fundamental a participação do nosso grupo político e iria decidir como decidiu. Né? Depois eu passo para você como é que foi, mas por que a decisão, mas decidiu a eleição, nosso caminho. Então, foi uma eleição dura, tanto que eu, pós-eleição, tive um problema grave de saúde, né? Um pré-infarto. Fui obrigado a colocar 3 stents no coração. Acalmar um pouquinho, né? Aprender a me acalmar. Acalmar um pouquinho. Baixar um pouco da adrenalina, da ansiedade. Mas foi isso. Foi uma eleição para manter uma posição, para manter a palavra, para mostrar que quem é um agente político de verdade, Dri, não precisa de mandato, não. Porque se eu quisesse optar pelo caminho mais simples, eu seria candidato a vereador. Sim. Certamente estaria eleito, certamente com uma votação muito boa e estaria ali ocupando o meu mandato na Câmara. Mas eu não nasci grudado em cadeira nenhuma. Antes de uma situação pessoal, eu preferi manter a minha palavra com o povo de Taboão. Disse que era candidato em 2020 e fui.
E foi muito bom. Você fala, né, com relação a uma insatisfação, né, com o Fernando Fernandes, né, então, que causou, né, um racha, né, entre vocês. Então, essa decisão para o segundo turno ficou fácil. Ah, ficou muito fácil. Essa pergunta, você vê como a Adri é experiente, né? Era só levantar a bola para eu cortar aqui. Ficou muito fácil de tomar essa decisão. Aham. Porque você participa de um grupo político Uhum, durante décadas. uhum, Tem uma promessa de que você é o candidato desse grupo político. uhum, As condições são colocadas. Qual era a condição? De que eu me viabilizasse, né? E o primeiro dos critérios era ter voto. Como é que você escolhe um sucessor? Primeiro, a pessoa tem que estar sendo aprovada pela população. uhum. Ora, 2 vezes o vereador mais votado do seu grupo político, Tem que respeitar, né? acho que tinha que ter no mínimo respeito com essa posição. Evidente que tem outros fatores, é uma criação, é uma aceitação do grupo político, mas quando você é prefeito, você tem a caneta na mão. Uhum. E você lidera todo aquele grupo político. E se você quiser construir situações que vai deixando uma pessoa do grupo em maus lençóis, você constrói. Uhum. Né? E depois você usa isso contra a pessoa. Fala, você tem muita aptidão, o povo te ama, te adora, mas politicamente você não é viável. Uhum. É fácil construir isso. Sim. Ainda mais para alguém que é muito experiente, né? Uhum. Então, assim, o Fernando pode até enganar quem não conhece ele. Agora, enganar quem conhece, aí não. Então, eu levei tudo isso para a campanha. Uhum. Levei sim. Mas não foi só isso, Dri. Eu tô falando muito disso, né? Até porque é bom, é a primeira vez que eu tô falando. Claro. E ele vai assistir porque ele participou, eu quero que ele assista mesmo. Com certeza. Agora, mas tinha outros fatores importantes. Nós tínhamos o Aprígio, que era o momento dele, estava preparado para assumir. Uhum. Quando eu andava nas ruas, eu ouvia bastante. Uhum. Falei, Eduardo, gosto muito de você, sei das suas propostas, mas agora é o momento do Aprígio. Uhum. E tem isso na política. Tem isso. O povo é tão sábio, o povo sabe o momento da sua cidade, Uhum. né? Então, o Aprígio já tinha disputado em 2012, não ganhou, disputou em 2016, não ganhou. Então, eu sentia muito o povo falando isso. Eduardo, agora é a vez dele. Uhum. Né? Então, eu também entendia que tinha que respeitar esse momento político que o Aprígio vivia. E terceiro lugar, muito importante para mim e o fundamental. A população criticava muito a administração do Fernando Fernandes. Uhum. Né? O povo apontava problemas gravíssimos na saúde, na educação, no esporte, na mobilidade urbana, segurança. A população de Taboão rejeitava o mandato do Fernando. Essa é a grande verdade. Falar, Eduardo, você está falando isso só por mágoa? Não. Vou dar aqui dados concretos que a população vai perceber que eu tô falando sério agora. Uhum. Né? Tem momentos de descontração e momentos muito sérios aqui Com certeza. no podcast. E basta você somar a votação da oposição e a votação do governo. Uhum. O Aprígio, oposição, 42 mil votos. Eduardo Nóbrega, oposição, 32 mil votos. Najara, oposição, salvo engano, 9 mil votos. Uhum. Se você somar aqui o Oderlan, oposição. Você somar os votos, Aprígio, 42 com 32, são 42, 74, é isso? Mais 9 da Najara, passa de 80. Então, se você somar o voto da oposição, dá quase o dobro dos votos que a máquina teve com o engenheiro Daniel. Uhum. Então, fica claro que Taboão da Serra rejeitou o último mandato do Fernando. O Fernando sai de lá muito mal avaliado. Por isso que todos os candidatos de oposição tiveram muito votos. Então eu tinha que respeitar isso. Uhum. Então havia a mágoa Uhum. com o Fernando que não cumpriu a palavra dele. O momento político
do Aprígio, pronto, preparado, já tinha sido vereador, disputado 2 eleições, deputado estadual eleito. E a rejeição, o clamor popular por mudança. Então, ficou fácil tomar a decisão. Eu segui o meu coração, segui a população de Taboão da Serra. Interessante, Dri. Quando eu tomo a decisão de segundo turno, de apoiar o Aprígio, nós passávamos pelas ruas, em cima de um carro, de uma caminhonete. A população, por Deus aqui, estou falando muito sério, o povo sabe disso, aplaudiam a minha decisão. Muitos mesmo, apontavam o dedo e batiam a palma. Parabéns, porque você ficou com o povo. Né? Você podia ter tomado uma decisão de benefício próprio, de mudar, de acompanhar a máquina. Porque a máquina tem todos os argumentos do mundo para convencer as pessoas. Mas ali eu acompanhei a decisão do povo de Taboão. E, sim, não me arrependo em nada. Estou muito feliz, Dri. Sim, não tinha relação com a Aprígio, né? Ao contrário, era de um grupo político contrário a ele. Né? Durante os 8 anos, sempre contrário. Sim. E olha, sou grato a Deus por ter conhecido o Aprígio, por estar ao lado do Aprígio. Não sou mais da máquina, né? Me afasto para ser pré-candidato a deputado estadual, mas conheci um homem de verdade, um homem de palavra, digno, honesto, que tem as melhores intenções como prefeito de Taboão da Serra. Bacana. Eu ia fazer uma pergunta, mas aí eu vou ter que colocar polêmica, né? Eu vou deixar essa guardadinha. Tem alguma mágoa com o engenheiro Daniel? Ou... Boa pergunta, né? Porque eu conheço o Daniel há muito tempo, né? O Daniel, ele cresceu no mesmo bairro que eu, né? Nós temos essa relação antiga. Tínhamos uma proximidade, assim, muito grande. Eu cheguei a advogar, cheguei a ser empresário dele, poxa. Né? O Daniel joga muita bola, muita bola. Eu acho que o campo eu jogo mais que ele. Mas salão, ele é um dos grandes jogadores de salão. E nós crescemos juntos. O que eu entendo? Já parei algumas vezes para pensar. Na política você foi melhor de bola do que ele. Apesar dele ter tido 46 mil votos, mas ele estava com a máquina, né? Agora nós vamos ser candidatos. Né? Novamente. No mesmo. E agora eu sou o candidato da máquina, né? E ele não é o candidato da máquina. Vamos ver como é que fica, Daniel. Como é que fica esse jogo aí? Como fica o jogo? Mas eu já pensei aqui algumas vezes, né? E ele não teve nenhuma culpa nisso, né? Nessa questão. Porque, imagina, ele entra na prefeitura como secretário de manutenção. Eu tive participação, inclusive. Fui até um dos que incentivei a sua entrada. E no meio do nada ele é convidado a ser o candidato do Fernando, né? Falamos acho que 2 vezes nesse momento e assim, o que ele podia fazer? Falar não, né? Não aceitar? Preparado? Não estava preparado realmente, né? Não tinha nenhum histórico político. Acredito que ele ia ter muita dificuldade. Mas a culpa não foi dele, né? A culpa não foi dele. Então, assim, fizemos uma disputa. Pouco falei dele durante a minha campanha. E acho também, não tive informações, acho que ele falou pouco de mim também, né? Até porque havia muito respeito por tudo que a gente tinha vivido. Agora, politicamente, nós estamos em lados diferentes, distintos, opostos. Né? E vamos disputar de novo. Com toda certeza. Eduardo, fala um pouquinho sobre... recebemos algumas perguntas, né, na caixinha do Instagram e Facebook, que eu vou trazer aqui para você. Só que comenta também sobre esse último caminho que você passou, né, na prefeitura, que foi como secretário de manutenção. Bacana. Coincidentemente, também o Daniel, você acabou de citar, né, que o Daniel também esteve. Quando acaba o primeiro turno, e o primeiro turno, Dri, foi uma novidade, né? O primeiro turno, Taboão não tinha ainda vivido uma situação de segundo turno. Então, quando acaba o primeiro turno, foi muito rápido, né? As decisões tinham que ser tomadas ali. E hoje eu tenho experiência, eu não tinha.
né? Ninguém tinha. Como é que faz agora? Começa a campanha amanhã de novo? Né? Quem que a gente elegeu para vereador? Os times, como é que ficam formados? Então foi muito novo, viu? Muitos erros foram cometidos aí. Para as próximas eleições, né, se mantiver 2 turnos, porque eu tenho dúvidas se Taboão vai ter segundo turno em 2024. Eu acho que não. Eu acho que com a biometria não vai bater mais que 200 mil eleitores, mas vamos aguardar. Então, eu tomo a decisão de apoiar o Aprígio. O meu grupo político ali, a nossa formatação, cada um tomou uma decisão. Se você vê o professor Moreira, preferiu a neutralidade. O PL do Jonathan 90 se dividiu. O Jonathan, que é uma pessoa que eu gosto muito, que manda um abraço para ele já, apoiou o Daniel. E eu, juntamente com algumas pessoas que foram candidatas comigo, principalmente os 2 vereadores que nós elegemos, né, porque nossa campanha foi vitoriosa. Nós elegemos o Alex Bodinho e o Anderson Nóbrega. Né? Os 2 me acompanharam com o Aprígio. Então, foi uma questão que acho que se fosse hoje, a gente teria, pelo menos, tido mais paciência para decidir. Né? Decidiríamos pelo Aprígio novamente. Mas acho que eu teria levado todo mundo comigo, né? Se eu tivesse mais experiência. Mas passou, serve de aprendizado. Né? E então, a gente, no segundo turno, o Aprígio vence a eleição, nós conseguimos vencer uma eleição difícil, apertada, né? E qual foi a pergunta mesmo? Era para falar sobre a Secretaria de Manutenção. E nessa decisão que nós tomamos, o Aprígio me convida para assumir a Secretaria de Manutenção. Foi um grande desafio, mas um grande desafio. Eu costumo dizer que de toda a minha vida foi o maior desafio que eu já enfrentei. Porque na Câmara, como eu disse no início, eu tinha vivido ali, mesmo que da arquibancada, eu acompanhei meu pai. Sim. Agora, no Executivo, é uma oportunidade assim ímpar para mim. Assumir. Já quero de cara assim dizer que tive a felicidade de ser abraçado pelos funcionários da usina. Que a Secretaria de Manutenção, ela fica ali no que nós denominamos usina. Tem outras secretarias lá, o povo não sabe. Ali tem órgãos da educação, da saúde, do trânsito, mas fica taxado como usina a Secretaria de Manutenção. E eu fui abraçado por todos os colaboradores ali. Cada equipe, a equipe de tapa-buraco, a equipe de marcenaria, a equipe de serralheria, todas as equipes foram me abraçando e me deram todo o suporte possível para que a gente fizesse uma boa gestão. E aí, eu percebi qual era a minha missão ali. Eu assumi uma Secretaria de Manutenção que os funcionários não tinham sequer uniforme. Não tinham ferramentas de trabalho. EPI. E aí eu entendi bem. Eu falei, olha, eles vão me ajudar no dia a dia, atendendo todas as demandas da população, e eu vou servir como um instrumento para mostrar para o prefeito a necessidade. Então, assim, eu fico muito feliz de dizer que você deve ter acompanhado nas redes sociais, que nós conseguimos. Em 6, 7, 8 meses, nós entregamos para as equipes os uniformes. Bacana. Receber de um colaborador um testemunho de que o que eu estava fazendo ali era dando dignidade para aqueles que todo dia trabalhavam para a população, fiquei muito feliz, muito feliz. Ó, e não foi fácil, porque no primeiro dia a gente já assume com o leme debaixo d'água. Enchente. Né? Por que das enchentes? Porque o governo anterior não limpava córregos. Não tinha uma conduta eficiente na retirada de entulhos das ruas. Não fazia a limpeza correta dos bueiros. E aquilo então me marcou. Tem um cidadão chamado Tomé, que hoje virou meu amigo. Eu assumo a secretaria no primeiro dia. Eu e o Aprígio lá no Leme, a primeira-dama, a vereadora Luzia Aprígio, e a população numa tragédia. E esse cidadão fez um vídeo, é o Tomé, dizendo assim, olha, a culpa dessa enchente hoje é do Fernando Fernandes e do engenheiro Daniel. Mas o ano que vem, se tiver dessa mesma maneira,
e vai ser do Aprígio e do novo secretário de manutenção. Não sabia nem meu nome. Aquilo ficava na minha cabeça, eu ia dormir toda noite pensando como minimizar os problemas. Sim. E aí, o Aprígio foi fantástico, me deu todo o apoio para que eu pudesse fazer a limpeza dos córregos. E depois de tantos anos em Taboão, nós voltamos a ter limpezas de córregos. Fizemos mais de 4 quilômetros de limpeza. Quero agradecer também o secretário de trânsito, o nosso querido Vanderlei, de mobilidade urbana, que me ajudou muito nessa tarefa. O secretário Nilson de habitação e a Ruth, diretora de meio ambiente, que foram fundamentais para que a gente conseguisse o licenciamento para limpar os córregos. Mas eu te confesso aqui, o Aprígio é um homem de coragem, né? Nós já tínhamos tomado a decisão. Se a DAEE não desse autorização para limpar os córregos, nós iríamos colocar as máquinas lá assim mesmo, correndo o risco até de ser preso. Mas deixar de fazer a limpeza nós não deixaríamos. O que aconteceu com isso? Nas chuvas desse ano, primeiro que na virada do ano, em dezembro, nós não tivemos nenhum caso grave de transbordamento. O Leme passou, o Natal e o Ano Novo, os moradores do Leme tiveram tranquilidade. Em março, em fevereiro, finalzinho de fevereiro, começo de março, salvo engano, tivemos casos sim, mas a população, André, eu fui lá pessoalmente. Era um domingo, eu estava ali esperando o Corinthians ganhar do São Paulo, estreia do Vitor Pereira, acho. A gente não português. vai comentar sobre isso, né? E de repente começa a chover, muito forte. E várias regiões de Taboão não aconteceu nada, mas no Leme encheu. E eu fui para lá. Entrei na casa dos moradores. E os moradores diziam para mim, Eduardo, parabenizo o Aprígio. Graças às ações de limpeza dos córregos, o que aconteceu aqui foi bem menor do que aconteceria que não tivesse essas ações. Então, assim, na Secretaria de Manutenção, eu pude viver momentos assim especiais. Entender a importância de toda a microdrenagem, da captação das águas, da boca de lobo, dos sarjetões. Aliás, sarjetões destruídos na cidade de Taboão da Serra. Aqui o Fernando devia ter explicado aqui por que a cidade foi abandonada na manutenção. Vielas abandonadas, sarjetões todos quebrados, bocas de lobos, tampas que não foram trocadas. Nós assumimos a secretaria, além da falta de limpeza dos córregos, nós assumimos uma secretaria com 3 ruas importantes da cidade que o governo falou que ia recapear na eleição para ganhar voto e depois abandonou. Tivemos que refazer no nosso governo, eu como secretário de manutenção, a Katsumi no Pirajussara, a Paulo Portman na Viliase e a Francisco Pérez na região do Monte Alegre. Abandonadas. Tudo obras, recapeamentos que foram contratadas, as empresas foram contratadas, uma delas, inclusive, já tinha recebido parte do dinheiro para fazer o recapeamento da via e as obras abandonadas. Então, assim, depois a gente pode falar um pouquinho de quantas pegadinhas que o Fernando deixou para o Aprígio, que o Aprígio teve que enfrentar no primeiro ano de mandato, ao lado da pandemia que assolou, né, a humanidade e que dificultou muito o nosso primeiro ano de governo. Mas, enfim, para concluir essa questão da Secretaria de Manutenção, foi o maior aprendizado que eu tive. Tenho orgulho de muitas coisas que nós fizemos por lá. Conheci uma realidade da cidade que eu ainda não conhecia. Andei por becos e vielas que eu não tinha contato, como, por exemplo, a Nova Esperança, no Trianon. Legal. Nova Esperança, Ricardo, lá? No Trianon? Né? Que eu andei ao lado do professor Luizinho, com o vereador Dr. Ronaldo Nischli, que eles passaram por lá na época de eleição, prometeram fazer também e não fizeram, e nós conseguimos fazer. Então, assim, a revitalização de parques, inauguração de 2 praças novas, que uma no Pirajussara, ao lado do vereador Alex Bodinho, na rua Fernando Fernandes, na Vila Fernando Fernandes, e outra no Parque Pinheiros, ao lado do Santa Cecília, que o vereador Anderson Nóbrega me pediu. Deixamos prontos ali, encaminhado, um espaço pet no Parque da Família, que tá para ser entregue. Então, assim, a Secretaria de Manutenção me deu uma vivência muito grande. E se um dia
eu voltar a ser candidato a prefeito de Taboão da Serra, vai me deixar muito mais preparado para assumir essa missão. Legal. Vamos agora de polêmica na cidade vizinha, né? Já que você Não pode veio faltar polêmica, né? Não pode, não pode. Curiosamente, praticamente todas as perguntas da caixinha falam, digamos que do mesmo assunto, né? Então, acho Imagino, que já. as pessoas elas querem muito saber sobre isso. Vamos só organizar aqui, porque uma complementa a outra. Então, vamos por ordem. Por que você não é mais candidato do prefeito Ney Santos? Bacana, uma ótima pergunta. Em 2018, eu Também faltou palavra? não, no caso não. Em 2018, eu era vereador em Taboão, e um grupo de vereadores de lideranças políticas da cidade entendiam que nós precisávamos de representantes em Brasília e na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo da região, né? Aliás, essa é uma tese que eu ainda sustento, né? É importante que a nossa região eleja deputado federal daqui e deputado estadual daqui da nossa região, do Cone Sud, que vai brigar lá, vai representar as cidades Taboão, Imbu, Itapecerica, São Lourenço, Juquitiba, Imbu-Guaçu, Cotia, lá no governo do estado ou em Brasília. Então, em 2018, eu apoiei para deputado federal a Eli Santos e para deputado estadual o Hugo Prado. Né? Foram os meus votos naquela oportunidade. E ficou uma boa relação com a cidade vizinha de Embu das Artes. Agora, em 2022, o Aprígio, meu prefeito Aprígio, e o Ney, eles estavam buscando uma construção regional, né? Em que lançaríamos um federal da região e o estadual da região também. Nossa, trabalhamos muito para que isso acontecesse. Era importantíssimo, porque praticamente sairíamos eleitos, né? A Eli federal e o Eduardo Nóbrega estadual. Que a construção de candidaturas únicas, ela é muito difícil, Rodrigo. É mais uma lição que eu levo na vida política. Porque dentro de um governo, nós temos muitos interesses, né? Nós vivemos um presidencialismo de coalizão. Então ninguém ganha a eleição e governa sozinho. Outros partidos, você precisa fazer essa formatação. E quando você tem esses diversos partidos dentro do governo, eles também têm os seus interesses, tanto interesses internos como interesses também regionais. E aí não foi possível construir essa aliança, né? Então, acabou que o prefeito Ney Santos colocou em prática um outro projeto em que a Eli, né, a quem eu mando aqui um grande abraço, um grande beijo para a Eli, só no pouco período que a Eli ficou como deputada federal, ela trouxe muitos recursos para a nossa região. E o Ney lança, então, 3 pré-candidatos a deputado estadual. No caso, o Jones Donizete em Itapecerica, o pastor Marcos em Embu das Artes e o Daniel em Taboão. Numa formatação em que busca alavancar a campanha da Eli, né? A candidatura da Eli. Foi uma opção política do Ney, da qual eu respeito, né? E nós, em Taboão da Serra, mantivemos firme na posição. O Aprígio é um homem de palavra, como eu disse aqui, né? Não falou que eu seria candidato e depois mudou. Não, de jeito nenhum. Manteve a posição, continua com a minha candidatura, a minha pré-candidatura a deputado estadual e vai buscar, na conversação com esses partidos políticos que fazem parte da nossa base, trazer deputados, pré-candidatos também a deputado federal que possa representar a nossa região e possa ter compromisso também com a nossa região. Então, a não realização dessa parceria não foi por falta de palavra, por divergências pessoais, nada disso. É porque tinha dificuldades partidárias que não foram possíveis de serem superadas. E aí acabou não dando certo. Mas faço votos aí que a Eli seja muito bem votada
e que represente a região lá em Brasília. Apenas ele, né? Não faz campanha, não faz torcida para os candidatos a Até estadual, né? porque, até porque fica muito claro qual é a estratégia, né? Uhum, Então, a estratégia, quando se lança dentro de um mesmo grupo político, uhum, 3 candidatos, não me parece que sejam candidaturas para ganhar a eleição, uhum. né? A minha não. Então, eu já deixo aqui para a população que a minha pré-candidatura é uma pré-candidatura forte, sólida, firme, que certamente, se tiver o apoio do povo da nossa região, vai alcançar a vitória e nós teremos uma vaga lá na Alesp. Que, aliás, Dri, nós estamos precisando, porque nossa região está sem representatividade na Alesp. Depois eu falo sobre isso também. Vamos lá. Nesse mesmo assunto. Acho que é só completando, vou ler a pergunta, porque o pessoal fica chateado quando a gente não lê a pergunta das pessoas. Por que você não é mais candidato a deputado estadual do NEI? Porque lançou o engenheiro Daniel. Então, Eu acho que eu tentei, conta. como eu sabia que você me passou que muitas pessoas perguntaram sobre isso, né? Uhum, Eu tentei dar uma resposta assim bem abrangente uhum, e bem honesta, viu? Do meu jeito de ser mesmo, esclarecendo qual foi a posição. Então, assim, o Ney, ele é uma pessoa muito inteligente, uhum, toma essa decisão de focar mesmo na candidatura federal, uhum, né? Pelo menos eu enxergo assim a decisão tomada. Me parece que o projeto é mesmo de fortalecer a candidatura a deputado federal. E aí ele tinha dentro do grupo político dele os nomes, e ele escolheu esses nomes. O Jones em Itapecerica, o pastor Marcos em Imbu e o Daniel em Itaborro. uhum. Bacana. Perguntaram. Você e o Gilson Oliveira fizeram um acordo para a eleição. Agora o Gilson apoiou outro. Vocês brigaram? Não, eu adoro o Gilson. É um grande vereador, uma grande pessoa. Quero mandar um abraço aqui pro Tiago, filho dele, para toda a família. E assim, dentro dessa construção que estava sendo desenvolvida pelo Aprígio e pelo Ney, Uhum, me facilitaria, né, ter o uhum, apoio de toda a liderança política aqui de Embu das Artes. uhum, E o Gilson, poxa, pela amizade que ele tem com meu pai, uhum, por me conhecer há muito tempo, queria mesmo abraçar esse projeto por entender que a região precisa de um deputado estadual da região. uhum, Mas aí, como muda a, a proposta e Embu das Artes toma um caminho, Taboão toma outro caminho, aí ficaria difícil para o Gilson, como é base do governo aqui em Embu das Artes, né, e uma pessoa leal, de palavra, ficava muito difícil para ele apoiar essa candidatura do Eduardo Nóbrega. Mas tenho certeza que ele tem um carinho enorme por mim e que na vida a gente se encontra ainda em outras eleições. com certeza. É, O que você pensa sobre o governo Ney Santos? Eu vejo que o governo Ney Santos teve, principalmente na pandemia, um crescimento muito grande, né? O Ney teve ações rápidas, eficazes, como construir o primeiro hospital de campanha do Brasil. Então, assim, o que eu ouço da população é que ele teve um primeiro mandato com dificuldades Uhum, e que o segundo mandato dele, mesmo com a pandemia, ele conseguiu tomar decisões que foram importantes para a população. Como todo governo, deve ter, certamente tem, segmentos ou pontos que precisam ser melhorados. Mas, de uma forma geral, eu vejo que a população de Imbu, tanto é que o reelegeu prefeito da cidade de Imbu das Artes. bacana. É, Se você for eleito, quais são os. Não, vamos deixar essa perguntinha para depois, só Tá. finalizando essa. Vale a pena continuar no governo com tanta desaprovação como a Aprígio? Ah, que pergunta boa. Eu percebo aqui nas perguntas, principalmente as perguntas direcionadas a Taboão da Serra, que a nossa oposição está muito atenta. Eu costumo dizer que a oposição de Taboão é uma oposição decadente. Eu tenho falado isso nas oportunidades que eu tenho. Por quê? Nós temos o Aprígio, nosso governo, mesmo eu não fazendo mais parte, não sou secretário, mas vou defender como nosso governo até o final, porque eu participei dessa eleição, eu apoiei no segundo turno e tenho um orgulho danado,
de tudo que está acontecendo. E quero dizer para a população, a oposição de Taboão da Serra está tentando criar uma cortina de fumaça para desviar o foco do que nós recebemos. Como eu falei para você aqui naquela hora que nós falamos sobre as eleições, nós tivemos a oposição teve quase o dobro do voto da máquina, porque o Fernando Fernandes entregou um governo muito ruim. Então, a pergunta se refere ao seguinte: vale a pena continuar num governo mesmo mal? Vale a pena porque nós vamos mudar tudo isso. A saúde de Taboão está ruim porque nós recebemos a saúde nessas condições. Quem nos entrega a urgência e a emergência, o pronto-socorro, com uma empresa péssima, que é a SPDM, e alguém pode dizer, Eduardo, mas quando você era a base do governo, você não falava isso. É só pegar o jornal que a matéria que a Adri fez, em 2017, ou, se quiser, vai no Google, na minha primeira semana como presidente da Câmara em 2013, o que eu já falava dessa empresa. É que hoje eu já não tenho mais inviolabilidade, então eu tenho que tomar cuidado com os termos que eu vou usar aqui, para não cometer nenhum crime. Mas, para dizer o mínimo, a SPDM é uma porcaria. Presta um péssimo serviço de urgência e emergência para a população de Taboão da Serra. E foi o Aprígio que trouxe a SPDM? Não. Quem coloca a SPDM em Taboão da Serra em 2013 foi o Fernando. Prometendo que ia melhorar a saúde de Taboão. E é a mesma empresa que praticou a troca de corpos na UPA no ano de 2020. Se vocês não se lembram, entregaram um corpo para uma família, para uma outra família, não para os entes queridos. E eu falei sobre isso na campanha. É essa empresa que continua lá em Taboão. Então, Eduardo, por que o Aprígio não mudou? A Aprígio está tentando tirar a empresa. Mas o Fernando deixou um contrato que nós temos que respeitar. Chamamos o concurso de projeto, que é a modalidade de escolha das OSs. Sim. Sabe o que essa empresa fez, Dri? Impugnou o edital lá no Tribunal de Contas, porque ela quer continuar. Porque ela recebe mais de 7 milhões de reais por mês e não trata o povo de Taboão com carinho. Mas o Aprígio vai tirar. E no decorrer do mandato, nós vamos colocar uma empresa que preste um serviço digno para a população de Taboão da Serra. Por isso que vai valer a pena continuar no governo. Nós vamos mudar a questão do esporte de Taboão. O esporte, que era comandado pelo filho do Fernando, pelo Fabinho, era só para um grupo pequeno que andava ao seu lado. E hoje, o Olívio, que é meu pai, que está como secretário de esporte, está democratizando. Aí as pessoas falam, Eduardo, e os campos de futebol lá de Taboão, que estão todos destruídos? Acabou nesse ano o campo? Não, nem foram utilizados no ano passado por causa da pandemia. Os campos já vieram destruídos. O Fernando deixou, porque o Fernando nunca foi bom em manutenção. O Fernando pode ter outras qualidades, mas em manutenção ele é péssimo. E ele que deixou destruído. E o Aprígio agora vai conseguir transformar, revitalizar todas as praças esportivas e vai entregar. Aí o que vai acontecer, Dri? O governo vai crescer demais. É nisso que eu acredito. Nós vamos entregar uma cidade, só que só em 2028. Vou falar de novo para essa oposição decadente que tem lá em Taboão, que acha que em 2024 vocês vão voltar, vocês não vão, tá? Disputa vai ter só lá em 2028. Porque a história de Taboão, Dri, toda reeleição, o prefeito é reeleito e com tranquilidade. Então vocês podem ter certeza que o Aprígio vai fazer um ótimo governo e vai ser reeleito em 2024. E lá em 2028, quando ele escolher o sucessor dele, né, que certamente vai sair do grupo político dele, e quando ele disser que vai ser de verdade, viu? Não vai dizer que é, e depois vai mudar lá na frente. E nós vamos entregar uma cidade muito melhor. Por isso, quem foi que fez a pergunta? Tem o nome, não? Rafael Oliveira. Por isso, Rafael Oliveira, eu digo para você, vale a pena sim acreditar, continuar acreditando nesse governo, que está apenas há 14, 15 meses, que passou por uma pandemia, por crise econômica, mas que vai
fazer um governo histórico na cidade e vai entregar uma cidade, mas muito melhor do que a que vocês entregaram pra gente. Bacana. Se você for eleito. Aí vamos falar um pouquinho, né? Já para Tá. entrar nessa pergunta. Até perguntar aqui se você é parente do Carlos Alberto de Nóbrega. Quanto tempo tem já de entrevista, Adri? Patrick. Quanto tem aí, Patrick? Tá indo pro final, é? Tá. Brincadeira, mas foi muito De rápido. uma hora não veio. Rapaz do céu. Você viu como foi bom eu perguntar? Foi. Não, porque ele levantou de meia hora. Eu falei assim, ué, de uma hora. Gente, eu quero que vocês tenham a oportunidade de ser entrevistado aqui. Participar de um podcast é muito bom. Passa muito rápido. Não falei de quase nada. Mas eu provoquei bastante gente aqui. Viu? Não, com certeza. Deve ter alguns aí querendo me responder. Vai chover aqui. Dri, eu quero dar entrevista agora. Mas pode vir, depois me dá o direito de resposta. Rodri, Com toda certeza. a verdade é o seguinte. Uma hora chegou, né? Eu não sou parente do Carlos Alberto de Nóbrega, não. Mas todas as pessoas, onde eu vou, as pessoas me perguntam na hora. Quando vê meu nome, aliás, meu nome é Carlos Eduardo Nóbrega. Ah. Só que se alguém me chamar de Carlos, eu nem olho, porque nem minha mãe me chama de Carlos. Aham. A minha esposa chama quando ela tá brava comigo. E eu sempre respondo assim. Fernanda tão calminha, brava, deve ser. E eu respondo assim, Dri, sou a parte pobre da família. E o pessoal morre de rir, né? Mas o nome Nóbrega é muito, muito conhecido, né? Nós temos... a origem nossa, né, é da Paraíba. Uhum. Então, meu avô era paraibano, minha avó também, por parte de pai. Eles param no Rio de Janeiro. Uhum. Então, meu pai, quando você pergunta para ele, o que você é? Ele fala, eu sou carioca, né? Mas ele é paraibano. Né? Temos muito orgulho dessa origem nordestina. Minha mãe, de Minas. E eu nasci... meu pai tinha 17 anos, minha mãe 18. Minha mãe é um ano mais experiente que meu pai. Uhum. E aí, minha mãe vai para Minas e eu nasci lá em Minas. Fico 3 meses lá e venho para São Paulo. Legal. Então, eu sou mineiro e me sinto paulistano, né? Essa mistura Que cidade de Minas? Lá, eu nasci em Bocaiúva, Minas Gerais. Tem muita gente de Bocaiúva aqui em São Paulo, aqui em Taboão. Mas vivia mesmo em Guaraciama, que hoje deve ter 5 mil habitantes. Então, você imagina como era lá em 76. É muito legal, porque assim, mostra muito a miscigenação, né? O nosso povo é isso, né? É uma mistura de raças. Por isso que, quando a gente fala que hoje nem vai dar para a gente entrar em temas como racismo, um absurdo, o racismo estrutural que tem no país, né? Queria até lembrar aqui que a Secretaria de Educação nossa, a DIRS, uma secretária muito boa, espetacular, trouxe para Taboão um tema do racismo, pedagogia sem racismo, que é bacana de acompanhar, está qualificando os nossos profissionais, enfim. Mas o fato é que não sou parente do Carlos Alberto, mas costumo dizer que sou a parte pobre da família. E aí acho que você vai entrar agora na questão da candidatura a deputado estadual. Exatamente. Você é pré-candidato, né, a deputado estadual. Primeiro, de onde despertou, né, essa vontade, né, política, né? Eu falo que o político está sempre disposto ali, sempre, né? Soldado do quartel, ele né? tá sempre ali. Mas foi muito legal, sim. Vai ser uma coisa até bacana de falar. Porque quando a gente trabalha a formatação de segundo turno, uma das coisas que o Aprígio conversou comigo, como eu disse para você, a minha escolha pelo Aprígio foi muito fácil. Né? Aqueles 3 fatores que eu te coloquei. A falta de palavra do Fernando, o momento do Aprígio e a população desaprovando o governo do Fernando e precisava de mudança. Mas o Aprígio fala comigo da questão regional também. Ele era deputado, né? Ele estava há 2 anos lá. E foi o Aprígio deputado que conseguiu mostrar o quanto a Analice enganava a população de Taboão e da região com aquela promessa de metrô em Taboão da Serra. Eu vi aqui no podcast o Fernando falando, olha, é que as pessoas falam, mas isso na verdade, isso é uma luta minha da Analice. Isso é uma enganação que eles vêm há muito tempo dizendo. Toda eleição para deputado estadual,
sai a Analice lá dizendo que vai trazer metrô para Taboão da Serra. Eu nem sei, eu quero ver se você vai ter coragem desse ano de falar de novo disso, né? E o Aprígio, quando foi deputado estadual, descobriu que isso estava muito longe de acontecer. Essa caixinha obscura que a Analice colocava toda eleição, né? E Tá bom, tá certo. Então não terá metrô. a Não tão curto cedo. prazo, nós não teremos, né? Mas houve agora uma aliança, uma ação muito importante do Aprígio com o governo do estado. E vai ser inaugurado já nos próximos meses, vai ser inaugurado um terminal de ônibus em Taboão da Serra que vai levar o povo de Taboão da Serra gratuitamente para o metrô Vila Sônia. Gratuitamente, assim, não vai ter cobrança adicional, né? O passageiro, o usuário, vai pegar o metrô aqui em Taboão, vai com uma linha exclusiva direta para o metrô Vila Sônia, e lá no metrô Vila Sônia ele vai comprar a passagem e vai seguir o seu trajeto, sua viagem. E isso graças à autorização rápida, expressa que o Aprígio deu, que o nosso governo permitiu para que pudesse começar as obras. As obras já estão lá, em andamento. Você vê, o Aprígio falou disso no começo de 2022, as obras já estão em andamento e termina até o mês que vem ou daqui 2 meses. Né? A Analice fala do metrô em Taboão há mais de 20 anos. Né? Então, quando a gente conversou, o Aprígio me mostrou isso. Falou, Eduardo, eu descobri muitas coisas na Assembleia. A nossa população está desassistida. O mandato da Analice não traz mais benefícios para a cidade de Taboão da Serra, para Embu, para Itapecerica, para a nossa região. Aliás, nesses 2 anos de governo Aprígio, a Analice não mandou nada para Taboão. E ela vai agir assim, porque ela não pensa no povo de Taboão da Serra. O que ela quer é não trazer recursos para Taboão, para que o Aprígio não faça um bom governo, para o Fernando ser candidato a prefeito de novo em 2024. É isso que eles querem. Então o Aprígio, já pensando nisso, entendendo que a região tem demandas importantíssimas, quando a gente fala numa candidatura a deputado estadual, não se pensa só na cidade de Taboão. Nós temos problemas que dependem mesmo da Alesp. Nós temos aqui em Itapecerica, São Lourenço, em Bugaçu, que são as cidades com centro urbano menor. Nós temos Taboão e Embu, que tem um centro urbano muito grande. Né? Não tem mais áreas. Mas nós temos aqui a questão que tem que ser trabalhada do desenvolvimento sustentável. Nós temos que mexer na lei da bacia do Guarapiranga. Por que até hoje a Analice não defendeu isso? Por que as únicas cidades que têm uma legislação mais restritiva, que impede o desenvolvimento do nosso povo, é Itapecerica, São Lourenço, Embu, Guaçu. Outras bacias já têm uma lei estadual que flexibilizou. E hoje em dia, com a tecnologia, é possível a gente trazer desenvolvimento, protegendo o meio ambiente e levando mais desenvolvimento e, com isso, receita e dignidade para o nosso povo. Então, tem temas, por exemplo, Hospital Regional Embu das Artes. Essa bandeira tem que ser defendida. Eu nunca vi Analice defender essa bandeira. Tem, por exemplo, que passamos agora há pouco tempo, o fechamento do HGIS, do pronto-socorro do HGIS. Nós precisávamos de um deputado estadual forte para, ao lado dos prefeitos aqui da região, não permitir que isso tivesse acontecido. Você não tenha dúvida que se o Eduardo Nóbrega estivesse lá como deputado estadual, a defesa seria muito diferente. Porque eu não ia fazer como a Analice fez, ficar preocupado em defender o PSDB, que é o partido dela, que é do partido do governador Dória. Eu ia ficar ao lado do povo de Itapecerica, do povo de Embu das Artes, do povo da nossa região. Então foi em cima disso que o Aprígio me convocou.
Falou, Eduardo, você como parlamentar é indiscutivelmente uma pessoa que está pronta, preparada. 2 vezes vereador, advogado, tem uma bagagem, que é um nome que a gente pode oferecer sim para a nossa região e que vai ser bem aceito pelo povo e que se for bem aceito e tiver a votação expressiva, vai ser um digno representante lá na Alesp. E eu te confesso, Dri, que como eu disse no início, a campanha de prefeito me deixou muitas marcas. Uma delas a questão da saúde. Não fosse esse apelo que o Aprígio fez, essa demonstração de que eu estou preparado e estou mesmo, né? Talvez eu nem passasse pela minha cabeça nesse momento ser candidato novamente. Mas diante desse quadro de que a região precisa de um deputado estadual que vá defender a região, que vai trazer recursos para Tabuão, para Embu, para Itapecerica, São Lourenço, Embu-Guaçu, independente do prefeito que esteja, eu aceitei o desafio. Não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil. Mas sim, estou muito pronto, muito motivado. Tenho conversado com lideranças da região. Se você vê aqui, Itapecerica da Serra me abraçou de uma maneira que parece que eu sou cidadão daqui. Olha né? só, bacana. Lá em Itapecerica eu tenho lideranças que já abraçaram esse projeto, vereadores, Cepacol, Alan Dias, Tonho Paraíba, são vereadores eleitos, que entenderam a necessidade de ter mesmo, de que esse projeto, essa pré-candidatura do Eduardo Nobre é uma candidatura importante. Nós temos Dr. Tinho, Zé Hélio, o próprio Chuvisco, o prefeito Nakano tem os seus candidatos, mas abriu as portas da cidade para que eu possa conversar com todas as lideranças, com a população de Itapecerica. São quase 20 lideranças que estão apoiando esse projeto em Itapecerica. Em São Lourenço da Serra, 5 vereadores eleitos. Ceará Pança, Zelão, Polaco, Almir e João Lobo estão apoiando. Em Juquitiba, uma liderança fantástica, o Bruno Pulga, que foi candidato a vereador com mais de 400 votos, também apoiando. Em Embu-Guaçu, a ex-vereadora Márcia, foi candidato a prefeito, o Neguinho, né? Demétrios, o próprio prefeito Zé, que tem seus compromissos, mas também me permitiu abertura total para que eu pudesse realizar. Então eu percebo que a região abraçou esse projeto e tem tudo para dar certo. Foi por isso que eu aceitei ser pré-candidato a deputado estadual. Bacana. Aí agora entramos nessa pergunta que aí faz sentido a tudo. Ela perguntou, se você for candidato, quais são os seus principais projetos para a nossa cidade de Embu das Artes? É isso que é muito legal. Eu entendo que um deputado estadual, ele muito parecido com o vereador, aliás, né, os mandatos parlamentares, ele tem que ter 2 características. A primeira é estar muito próximo do povo, próximo ao povo. Então, o meu gabinete na Alesp, se for vontade de Deus e do povo, e eu vou ter um gabinete aqui regional para atender a população como eu fazia quando eu era vereador. Então, o povo aqui da nossa região pode ter certeza que terá acesso ao deputado, porque fica muito distante, né? E isso eu não quero. Então, a primeira situação é ser um deputado estadual muito próximo do nosso povo. E isso vai ser um diferencial. Mas tem bandeiras que nós temos que defender. Então, regionalmente, eu quero defender urgentemente a mudança, a flexibilização da legislação que impede o desenvolvimento de Itapecerica, Embu-Guaçu e São Lourenço. Quero colocar Itapecerica, vou trabalhar para isso, para que Itapecerica seja reconhecido como uma cidade turística, que isso depende da Alesp, e eu não vi deputado estadual nenhum defender essa bandeira até hoje, vou defender. Quero lutar ao lado dos prefeitos, principalmente do prefeito de Embu das Artes, para o Hospital Regional em Embu das Artes, fazer com que o Hospital Geral do Pirajussara passe a atender com dignidade o povo de Taboão. Hoje, nós temos
Há muito tempo não tem reforma no Hospital Geral do Pirajussara. A empresa que administra lá, coincidentemente, é a SPDM. Graças a Deus que os profissionais que trabalham na SPDM, os médicos, os enfermeiros, auxiliares, o administrativo, são competentes. Porque se fosse depender da gestão do Nassime, porque o Nassime é intocável, ninguém pode falar sobre Nassime. Intocável por quê? Não é porque é o todo-poderoso ligado ao PSDB? Não, senhor. Nassime é um cidadão e numa democracia, no Estado democrático de direito, todos estão sob o império da lei. A lei está acima de todos nós. Desde que eu não ofenda a honra de ninguém, eu posso sim me expressar e fazer críticas. E faço. A gestão da SPDM é uma porcaria. E eu, se for eleito deputado estadual, vou entrar no HGP para que possa mudar essa gestão e atender melhor o povo de Taboão. Tem também a questão da mobilidade urbana. É preciso discutir isso de maneira séria. Ali, nós temos regiões do Pirajussara, do Itapecerica, que discute muito a questão do acesso ao Rodoanel. Né? Eu sei que há todo um conceito do Rodoanel. Mas será que os conceitos não podem ser alterados, mudados, evoluir? Há um povo clamando para que possa ter acesso mais rápido. Eu tive uma reunião falando disso com o Dr. Tinho, com o coronel, já mando um abraço também para o coronel, e a população falava sobre isso. Então eu, como deputado estadual, vou colocar isso em pauta para discutir, sim. Então eu entendo que se eu defender, primeiro, ser um deputado estadual que esteja muito próximo do povo da nossa região, porque eles sentem falta disso. Eles não querem um deputado estadual que aparece a cada 4 anos, deputado Copa do Mundo. Eles querem ter acesso ao seu deputado. Sim. E segundo, defender bandeiras. Principalmente desenvolvimento regional, transformar Itapecerica num polo turístico, discutir o Hospital Regional de Embu das Artes e fazer com que o Hospital Regional do Pirajussara atenda com mais humanidade e dignidade o nosso povo. E nunca esquecendo de mandar dinheiro, emendas para os prefeitos dessa região, para que eles possam também executar suas ações. Bacana. Gostaria de ficar aqui batendo papo com você longas horas, né, aqui. Eu já fica o convite já para voltar. Ó, se alguém vier aqui e tiver coragem de falar como eu tenho, aí faz um debate depois. Acho justo. Se quiser vir aqui, se quiser colocar o Fernando Fernandes sentado pra gente bater um papo e dialogar aqui, fazer um debate, quem quiser. Né? Acho necessário. Acho que seria bom já lançar esse desafio aí. E as portas aqui do primeiro podcast estão abertas para você, tá? Já gostaria de agradecer muito você ter aceito, né, o nosso convite. E eu gostaria de encerrar te perguntando uma coisa. Ontem eu acho que eu vi alguns stories, né, do seu filho, né, te acompanhando, né? Eduardo Nóbrega trilhou os caminhos de Olívio Nóbrega. O Thiago também vem acompanhando e trilhando os caminhos de Eduardo? Rodrigo, antes de responder isso, quero dizer assim, quero agradecer muito, muito mesmo o convite. Foi muito bacana participar aqui. Quero dizer para o povo de Taboão da Serra que acredite no governo. O governo vai ser um governo, é um governo humano. A Prígio é um homem de palavra e tem muitos projetos para colocar em pauta. A Câmara Municipal de Taboão da Serra está ao lado do governo para que os projetos possam acontecer. Precisamos, sim, de um deputado estadual para que possa, já que a Analice Fernandes não vai levar nada para Taboão mais, que possa levar, sim, recursos para Taboão. Quero agradecer à população, às lideranças políticas de Embu, de Itapecerica, São Lourenço, Embu-Guaçu, Juquitiba, que estão abraçando esse projeto, ao povo da nossa região, dizer que estou muito motivado, estou muito feliz, que tenho esperança de que a gente possa usar a política como um instrumento de transformação da vida das pessoas. Enfim, estou num momento muito paz e amor, muito light, né? Quero assim agradecer todas as mensagens de carinho, de apoio que eu estou recebendo.
Com relação ao Thiago entrar na política, nós temos a família lá, meu irmão tem o Júnior, a Olivia muito politizada, apesar de ter 11 anos de idade, mas muito politizada. Eu tenho o Thiago, a Thalita e a Tainá. A Tainá já é um sucesso nas redes sociais. Ela só não é estourada, famosinha assim do TikTok, porque eu deixo privado. Mas ela deve ter mais de 100 vídeos produzidos. Nossa! Com 6 anos de idade, né? Então, assim, o Thiago começou a me acompanhar. Eu fico muito feliz, muito orgulhoso, né? Ele é muito parecido com o avô. Né? O Thiago já tem uma personalidade diferente da minha. Mas, se ele quiser trilhar o caminho da política, eu vou incentivar. Né? Mas eu quero que ele estude, ele quer fazer direito também, como eu fiz. A princípio, ele pensa em ser delegado, né? Ele quer passar na Polícia Federal, ele quer ser delegado federal. Eu cheguei a prestar uma vez para delegado federal, né? Logo quando eu saí da faculdade. E depois a política me tomou muito rápido, né? Então, assim, se acontecer isso com ele, eu vou incentivar porque eu acredito na política. Né? O doutor Ronaldo Nisch, um vereador lá em Taboão, ele costuma dizer isso, que não tem que ter vergonha da política, ao contrário. Nós temos que entender que a política é um instrumento importante de transformação social. Infelizmente, usam a política para o lado ruim, desvirtuaram a política, né? Mas nós temos que acreditar, recuperar, e se ele quiser, vai ter todo o meu apoio, né? Agora, se não for ele, for alguém outro da família, também. Eu acho que o legado que a família Nóbrega tem na cidade, e agora, se Deus quiser, regionalmente, não pode ser apagado, né? Mas está começando ainda, o Anderson está só no primeiro mandato dele. Deixa o Anderson lá. Queremos que o Anderson venha aqui também para contar um pouco da história dele. E ainda mais que ele está com a inviolabilidade, que a língua dele vai estar afiada. Né? Tá ótimo, ótimo momento. Vai ser uma boa entrevista. Né? Então, queria aqui, novamente, reiterar ao Aprígio os meus agradecimentos, a sua parceria, a sua lealdade. Quero também citar 2 outras pessoas que gosto muito. Aliás, o governo, eu sou muito querido no governo, né? O grupo do Aprígio me abraçou de uma maneira assim muito especial. Mas eu queria aqui fazer justiça a 2 pessoas que têm me dado todo o apoio, que é o secretário de administração, o Wagner Exten Júnior, eu chamo ele de Juninho, e ao secretário de governo, Mário de Freitas, né? Em nome desses 2 secretários, quero estender aqui meus agradecimentos a todos os secretários, todos os livre nomeados e aos efetivos lá de Taboão, que assim, eu tô num momento tão bom, né? Acho que é bom ficar sem mandato também, porque assim, lembram muito do que eu fiz, lembram muito da história, então assim, o carinho é muito grande comigo, eu tô muito feliz. Com certeza. Eduardo, muito obrigada mesmo. Chegamos ao final do nosso primeiro podcast. Não esqueça de seguir, compartilhar este vídeo, é muito importante para que possamos crescer cada vez mais o nosso canal e outras pessoas, né, possam vir aqui, né, e trazer informação para vocês. Obrigada!